Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos iniciar o estudo do regimento interno da Câmara Municipal de Teresina. Conteúdo essencial para a prova, certamente teremos questões sobre esse assunto. E é um conteúdo que os candidatos costumam ter dificuldade de estudar por conta própria, porque ele é muito técnico, ele trata muito do funcionamento de sessões da Câmara. Então, se você nunca assistiu uma sessão, se você nunca atuou nessa área de uma Câmara de Vereadores, fica difícil realmente entender por conta própria. Mas eu vou trazer esse conteúdo para vocês de uma forma bem simples, tentando fazer com que vocês entendam o funcionamento, passo a passo e, principalmente, como que a banca vai cobrar isso em prova. Ao longo da aula, eu sempre vou indicar como que podem ser formuladas as questões da banca. Para facilitar também, eu preparei, como sempre, uns mapas mentais, uns quadros para auxiliar nesse estudo. Primeira dica importante caso tu esteja começando a estudar agora, não começa pelo regimento interno. Estuda primeiro a lei orgânica do município, depois vem aqui para o regimento. Porque depois que a gente entende o funcionamento da lei orgânica, do município como um todo, dos dois poderes, fica mais fácil entender o regimento interno. Porque o que o regimento interno vai fazer? Ele vai explicar o funcionamento com mais detalhamento do poder legislativo. Lá na lei orgânica do município tem um capítulo sobre o poder legislativo. E aqui no regimento interno, então, nós temos muito mais normas sobre o poder legislativo, repetindo algumas coisas que estão na lei orgânica e também trazendo muitas outras. Muito bem, pessoal, chega de conversa, vamos ao trabalho. Os artigos 1º a 3º da resolução apenas dizem que foi instituído esse regimento interno. Isso não nos interessa para a prova. Vamos direto para o que interessa, quando começa o regimento interno, então, e aí nós temos o artigo 1º, que traz o que a gente já sabe. O poder legislativo local é exercido pela Câmara de Vereadores, Câmara Municipal. E aí tem as funções da Câmara que estão mencionadas aqui, que eu já esquematizei. Quais são as funções da Câmara? A função legislativa, que é a função de legislar, de fazer normas. Os vereadores vão fazer as leis do município. Fiscalizar e controle externo, fiscalização financeira e controle externo. A Câmara tem a função de fiscalizar a Prefeitura, fiscalizar as contas da Prefeitura. E tem ainda a função de julgamento político-administrativo, porque os políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores, podem ser julgados pela Câmara quando cometem infrações político-administrativas, conforme a gente vai estudar. Bom, e aí nós temos nos parágrafos 1º, 2º e 3º, a explicação dessas funções, que eu já resumi para vocês nesse quadro. Olha que interessante. Funções legislativas, elaboração de normas. E dentro do processo legislativo municipal, como a gente já viu na lei orgânica, tem a elaboração de emendas à lei orgânica, que são alterações ao texto da lei orgânica. Tem as leis complementares e ordinárias, os decretos legislativos e as resoluções. Nós temos na Câmara também a função de fiscalização financeira e controle externo. A Câmara vai fiscalizar a Prefeitura, vigilando os negócios do Executivo, os negócios da Prefeitura, acompanhando a execução orçamentária. O que é execução orçamentária? É a realização dos gastos que estavam previstos no orçamento. Julgamento das contas, todo ano o prefeito vai apresentar as contas, e aí, ao auxílio do Tribunal de Contas do Estado, o TCE faz um parecer prévio sobre as contas do prefeito e encaminha para a Câmara julgá-las. E tudo isso sob o aspecto de legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas. É nesse aspecto que é feita essa fiscalização financeira e controle externo da Câmara sobre a Prefeitura. E por fim tem a função julgadora, que é uma exceção, porque geralmente quem julga é o Poder Judiciário, mas o Poder Legislativo atua como órgão julgador no caso de infrações político-administrativas do prefeito, vice-prefeito e vereadores, e eles podem inclusive perder o mandato. A gestão dos assuntos internos, de economia interna da Câmara, vai seguir regimentos, através da disciplina regimental das suas atividades e estruturação dos serviços auxiliares. Bom, aqui pouco relevante para a prova. Avançamos para a sede da Câmara. A Câmara tem aqui o endereço dela, claro, na cidade de Teresina, e havendo motivo relevante ou de força maior, a Câmara pode
reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso do território municipal. Diz ali, né, ad referendum da maioria absoluta. O que significa esse ad referendum? Que significa com o referendo da maioria absoluta. O que é o referendo? É o seguinte, eles decidem mudar a sessão da Câmara para um outro local, e essa mudança tem que ter o referendo, tem que ter a aprovação, a concordância posterior da maioria absoluta dos vereadores, de mais da metade do total dos vereadores. Bom, no recinto de reuniões do plenário, não podem ser afixados nenhum símbolo, quadro, faixa, cartaz ou fotografia que caracterize propaganda político-partidária, ideológica, religiosa ou de cunho promocional de pessoas vivas ou entidades de qualquer natureza. Durante as sessões não pode levar nenhuma imagem que caracterize esse tipo de promoção. No entanto, isso não proíbe que se use, que se coloque nas sessões da Câmara o brasão ou bandeira do Brasil, do Estado do Piauí, do município de Teresina ou da Câmara Municipal, bem como obra artística de valor consagrado. Isso pode ser afixado. Então, bandeiras, brasões podem ser afixados quando for do país, estado, município, da Câmara ou obra de arte. O que não pode é uma propaganda político-partidária, ideológica, religiosa ou promovendo pessoas vivas. Muito bem, e aí nós temos no artigo 4º que somente por maioria absoluta do plenário e quando o interesse exigir, o recinto da Câmara pode ser utilizado para fins estranhos à sua finalidade. Como assim? Utilizar o espaço, porque a Câmara é um prédio público e a Câmara tem bons auditórios. É possível que alguém utilize um auditório da Câmara para um seminário, para uma palestra? É possível, mas tem que ser autorizado por maioria absoluta do plenário. Só se mais da metade dos vereadores aprovar que isso vai acontecer. Lembrando as maiorias que a gente já estudou na lei orgânica, lembram? Maioria pode ser simples, absoluta ou qualificada por 2/3. Nós temos mais vereadores no município de Teresina, mas eu vou usar um exemplo bem simples para ficar matematicamente fácil de entender. Eu vou utilizar com vocês aqui o exemplo do número 9. São bem mais do que 9 vereadores. Mas, se fossem 9 vereadores, quanto seria a maioria simples? Mais da metade dos presentes na sessão. Então, se tiver 9 vereadores na sessão, com 5 votos eu tenho mais da metade. Se estiverem 7 presentes na sessão, com 4 votos eu já tenho metade. Se estão só 5 vereadores presentes, com 3 votos eu tenho metade. Então essa maioria simples, ela é uma maioria relativa, porque ela muda conforme o número de presentes em cada sessão da Câmara. A maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores, presentes ou ausentes nas sessões. Então a maioria absoluta, se forem 9, são bem mais vereadores, mas se fossem 9, seriam 5, que é mais da metade de 9. Não importa quantos estão presentes na sessão. Então, se algo exige maioria absoluta, sempre vai ser mais da metade do total de vereadores, não dos presentes no dia da sessão. E tem situações que a maioria é de 2/3, que aí vai ser 2/3, se fossem 9, seriam 6 de 9, mas são mais vereadores, claro, é um número maior. Então, essas são as 3 maiorias que existem aqui na Câmara de Teresina. A simples, que é mais da metade dos presentes, a absoluta, que é mais da metade do total, presentes ou ausentes, e a de 2/3, que é uma fração sobre o total de vereadores. Sempre que a lei disser que algo é aprovado por maioria absoluta, ela está dizendo que precisa do voto de mais da metade do total de vereadores. E muitas vezes isso cai em prova. Eles podem perguntar numa questão: é possível reunião da Câmara, desde que autorizado por quantos vereadores? E a tua resposta vai ser maioria absoluta. Não vai ser maioria simples, nem maioria fracionária. Muito bem. Instalação da Câmara. Como assim instalação da Câmara? Ela já não está lá instalada, professor? Sim, mas a cada mandato ela tem uma nova instalação. Porque existe uma legislatura que é o mandato de 4 anos. Nós, de 4 em 4 anos, nós vamos às urnas para eleger prefeitos e vereadores, não é? Pois é. E aí, quando tomam posse os novos vereadores, é feita uma sessão de instalação, a instalação da legislatura. A cada 4 anos, no dia 1º de janeiro,
seja qual for o número de vereadores presentes, vai se fazer essa instalação. Como são novos vereadores, essa Câmara não tem presidente e é feita a sessão sob a presidência do vereador de maior idade entre os reeleitos. Então, se algum dos atuais vereadores for reeleito, o de maior idade vai presidir essa sessão de instalação. E se não tiver nenhum vereador reeleito, aí o de maior idade entre os presentes vai presidir. E ele vai convidar 2 vereadores, de preferência de partidos diferentes, para atuarem nessa primeira sessão do mandato como primeiro e segundo secretários. Mas só por essa sessão, porque vai ser feita uma eleição da mesa para definir quem vai ser, por um prazo maior, o presidente e os secretários e vice-presidentes. Os vereadores, munidos dos seus diplomas, vão tomar posse nessa sessão de instalação. E aqui está o compromisso que vai ser lido pelo presidente e cada um dos vereadores vai se posicionar e vai dizer, assim o prometo. O vereador que não tomar posse nessa sessão solene deve comparecer para a posse no prazo improrrogável de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara. Então, em regra, o prazo é de 15 dias. Na verdade, o vereador deve comparecer lá no dia 1º de janeiro. Normalmente, todos os vereadores vão estar lá no dia 1º de janeiro. Mas vamos imaginar que um vereador foi para a farra na virada do ano, encheu a cara, bebeu demais, não acordou no dia para comparecer e tomar posse. Quantos dias ele tem para aparecer? Ele tem 15 dias para aparecer. Se em 15 dias ele não aparece, e não justifica, claro, porque se ele tiver um problema de saúde, tudo bem. Agora, se ele não aparece em 15 dias e não justifica, perdeu o mandato. E aí eles vão chamar o suplente para ficar no lugar dele. Após a posse e o compromisso, o presidente da sessão vai facultar a palavra para o vereador que represente o partido ou bloco parlamentar por até 3 minutos. Pessoal, são muitos vereadores, então não são todos os vereadores que vão falar. Cada representante de partido ou bloco de partidos vai falar por até 3 minutos. É assim que eles fazem nessa sessão. E o vereador que estiver com situação incompatível com o exercício do mandato só pode tomar posse depois de se desincompatibilizar. A gente viu na lei orgânica que o vereador tem situações que ele não pode assumir o mandato. Então, se ele está numa daquelas situações, ele tem que se desincompatibilizar daquela situação para poder assumir o mandato. Porque o mandato de vereador não pode ser exercido concomitantemente, por exemplo, por alguém que é diretor de uma empresa que é beneficiada pelo município, por exemplo. Então, ele tem que deixar a empresa para poder assumir o mandato. Muito bem, esse é o primeiro título do regimento interno, ainda introdutório, mas nós já vimos algumas possíveis questões. O ponto que eu acho que tem mais chance de cair do que a gente acabou de ver é aquele prazo de 15 dias para o vereador aparecer quando ele não estava na sessão de instalação. Bom, agora no título 2, nós vamos ver os órgãos da Câmara Municipal, começando pela mesa diretora. A mesa, a gente já conhece a mesa, lembra? Lá da lei orgânica. A gente viu que tem uma mesa. Os vereadores vão eleger, dentre eles, membros para comandarem os trabalhos da casa. Nós teremos, então, a seguinte composição na mesa. Um presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários e 2 suplentes. Essa mesa é eleita para o mandato de 2 anos. Quando termina o mandato da mesa, se faz uma eleição de uma nova mesa para os outros 2 anos. Porque a legislatura tem 4 anos. Dentro de cada legislatura, dentro de cada mandato, nós teremos 2 mesas. Uma para os primeiros 2 anos, outra para os 2 últimos anos. Bom, na constituição da mesa deve ter representação proporcional dos partidos, não se deve fazer a mesa só com membros de um partido. Deve-se dividir as cadeiras da mesa entre os diferentes partidos da casa. E é possível eleição para o mesmo cargo no segundo biênio, quer dizer, eu posso reeleger para o segundo mandato. Sempre que possível, a mesa vai ter no mínimo 30% de parlamentares do sexo feminino. Então, na hora de formar a mesa também devem ter mulheres, de preferência pelo menos 30% desses membros da mesa devem ser mulheres. Bom, nós temos no artigo 11 que ainda na sessão solene de instalação, logo após a posse, verificado que estão presentes mais da metade dos vereadores, maioria absoluta da Câmara,
se faz a eleição dos componentes da mesa para o mandato de 2 anos. Podem votar ou ser votados somente os vereadores em exercícios que estão atuando. No primeiro biênio, os membros da chapa tomam posse automaticamente. A eleição da mesa para o segundo biênio é até a última sessão de cada semestre da primeira parte da legislatura. Geralmente, no final, quando está terminando os 2 primeiros anos, eles elegem a mesa para os 2 últimos anos. A posse dos eleitos da mesa do segundo biênio é no primeiro dia útil de janeiro do terceiro ano. A legislatura tem 4 anos. A gente tem uma mesa para os 2 primeiros anos e uma mesa para os 2 últimos, que é o terceiro e o quarto. Então, no primeiro dia útil de janeiro do terceiro ano, toma posse a mesa que vai ficar no terceiro e no quarto ano, porque são 2 mesas, uma para o primeiro e segundo ano, outra para o terceiro e quarto ano. Tem lógica, né? Bom, nós vamos eventualmente pular alguns parágrafos para focar realmente no que é importante, mas isso não quer dizer que tu não deva fazer a leitura deles. Você deve ler todo o regimento, mesmo quando eu passar por algum artigo, faz a leitura depois, para evitar surpresa na prova. Mas eu vou focar aqui na aula naquilo que é mais importante para você entender a norma e que eu acho que tem mais chance de cair. E nós vamos agora para o artigo 12, que nos traz que a eleição dos membros da mesa é realizada com presença de mais da metade dos vereadores, seguindo a seguinte ordem. É feito o registro das chapas de quem vai concorrer, devendo ser apresentado por qualquer vereador no exercício do mandato. Se verifica o quórum, a presença mínima e se faz a chamada de cada um dos vereadores para cada um votar. Depois é feita a apuração dos votos pelo segundo secretário. Eles podem te perguntar qual dos membros da mesa que faz essa apuração dos votos. É o segundo secretário. Vejam só, quem vai verificar a presença e chamar cada um para votar é o primeiro secretário. Quem vai apurar os votos é o segundo secretário. Aí se faz a proclamação dos resultados. E aí nós temos no parágrafo único que para a eleição dos membros da mesa é exigido maioria absoluta em primeiro escrutínio e maioria simples em segundo escrutínio. Como assim? O que é primeiro escrutínio e segundo escrutínio? É primeira votação e segunda votação. É o seguinte, vamos fazer uma votação para eleger a mesa diretora. Na primeira votação, se alguma das chapas tiver mais da metade do total de votos, está eleita aquela chapa. Se não tiver, se faz uma segunda votação. E na segunda votação, nós teremos só as 2 chapas mais votadas e aquela com mais votos nessa segunda eleição vai ser eleita. Só tem eleição suplementar da mesa se ficarem vagos cargos de presidente, primeiro ou segundo vice. Como assim? Vamos voltar lá na mesa. Olha só, a gente tem essa composição da mesa, certo? Muito bem. O que é uma eleição suplementar? É uma eleição durante os 2 anos. Se durante os 2 anos do mandato da mesa ficam vagos os cargos de presidente ou vice-presidentes, se faz uma eleição suplementar. Agora, se durante o mandato fica vago um desses cargos de secretário, os suplentes assumem. Por isso que tem 2 suplentes. Esses 2 suplentes assumem os cargos que abrirem na mesa durante esse período. Agora, se fica vago o cargo de presidente e vice, aí nós temos eleição suplementar, conforme artigo 13. Bom, se a vacância for após 30 de novembro do segundo ano, que é quando já está terminando, aí não tem eleição suplementar. Porque imagina, após 30 de novembro do segundo ano é no último mês. Aí não tem por que fazer uma eleição complementar. E vai ser considerado vago qualquer cargo na mesa, nos casos de extinção ou perda do mandato, ou em casos de renúncia do cargo mediante justificativa escrita apresentada no plenário. Competência da mesa. A mesa é o órgão diretor dos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. E aí o artigo 16 traz algumas competências privativas da mesa. Cuidado que este regimento interno vai trazer competências da mesa, que são todos esses membros juntos, presidente, vices e secretários. Depois, ela vai dizer o que faz o presidente, o que faz o vice, o que faz cada um dos secretários. E na hora da prova, a banca vai misturar o que cabe à mesa, o que cabe ao presidente, o que cabe ao secretário. E tu tem que saber o que faz cada um deles. Competências da mesa. Propor ao plenário, peraí, o que é o plenário? O plenário é a reunião de todos os vereadores. A mesa
vai propor ao plenário projetos de resolução que disponham sobre organização, funcionamento, tudo que envolve o funcionamento da Câmara. Os projetos de resolução são apresentados pela mesa, inclusive criação de cargos. Quando eles querem fazer um concurso público e criar mais cargos, é a mesa que vai apresentar o projeto de resolução criando cargos. Propor projeto que fixe o subsídio dos agentes políticos, do Executivo e do Legislativo. É a Câmara de Vereadores, através de projeto da mesa, que vai apresentar propostas para definir quanto que vai ganhar, qual vai ser o subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores. Também a Câmara vai autorizar, a mesa da Câmara vai autorizar, em caso de recesso, pelo voto de 2/3, o presidente e vice se ausentarem do país, quando a ausência exceder a 15 dias. Pessoal, isso aqui é o seguinte: sempre que o prefeito e o vice precisam se ausentar por mais de 15 dias do município, eles devem pedir autorização para a Câmara. Se for no período de recesso que a Câmara não está funcionando e eles querem se ausentar do país, nesse caso, vai ser necessário autorização por 2/3, não dos vereadores, dos membros da mesa. 2/3 dos membros da mesa podem autorizar o prefeito e vice se ausentarem do país quando for por mais de 15 dias. Nos incisos 5 e 6 tem duas datas que eu acho muito provável que sejam cobradas em prova. A Câmara tem que encaminhar a proposta de orçamento até o dia 31 de agosto, porque o orçamento do município abrange o Executivo e o Legislativo. A parte da Câmara tem que ser encaminhada para o Executivo, a sua proposta parcial, até o dia 31 de agosto todos os anos. E também todos os anos, a Câmara deve enviar para o prefeito as contas do ano anterior, para ser incorporado nos balancetes do município. Então, proposta parcial de orçamento até 31 de agosto. Contas, prestação de contas do ano anterior até 31 de março. Também a mesa vai declarar a perda de mandato do vereador, quando o vereador perde o mandato, a mesa que declara esta perda de mandato. Organizar o cronograma de desembolso das dotações do dinheiro da Câmara, determinando quando que vai ser feito esse desembolso. Deliberar sobre convocação de sessões extras, sessões extraordinárias da Câmara. Encaminhar ao Legislativo solicitações de créditos adicionais no orçamento necessários para o funcionamento da Câmara, quando a Câmara durante o ano precisa de mais dinheiro do que aquele que estava previsto. Estabelecer limites para autorização de despesas, quem é que pode autorizar despesas na Câmara. Aprovar o orçamento analítico da Câmara. Exercer pela Câmara fiscalização financeira sobre as entidades subvencionadas, total ou parcialmente, por verbas públicas. Interpretar e fazer cumprir este regimento interno. Quando se tem uma dúvida sobre algo nesse regimento, quem diz como deve ser aplicado é a mesa da Câmara. Propor projeto de resolução para criar uma comissão especial. Declarar extintos mandatos de prefeito, vice e vereador. Promulgar emendas à lei orgânica, isso também está lá na lei orgânica, porque as leis em geral quem promulga é o prefeito. A emenda à lei orgânica quem promulga é a mesa da Câmara. Propor representação de inconstitucionalidade, adotar providências cabíveis para a defesa judicial e extrajudicial de vereador contra ameaça ou prática de ato atentatório ao livre exercício do seu mandato, promover ou adotar medidas necessárias que sejam da sua competência legislativa e apresentar à Câmara na sessão de encerramento do ano legislativo um resumo, uma resenha dos trabalhos realizados. A mesa deve decidir por maioria, por mais da metade dos seus membros em regra. E a mesa vai se reunir independentemente do plenário para apreciar previamente assuntos que vão ser depois objeto de deliberação do total de vereadores. Muitas vezes a mesa aprecia um assunto que depois é levado para todos os vereadores. As reuniões da mesa que devem acontecer preferencialmente, não obrigatoriamente, cuidado se a banca afirmar na prova que é obrigatoriamente, está errado, preferencialmente na última quinta-feira de cada mês, a não ser, claro, quando for feriado. E se o membro titular da mesa faltar a 3 reuniões consecutivas sem justificar, é declarado vago o cargo e é convocado o suplente para assumir. Se não tiver mais suplente, aí se faz a escolha de 2 novos suplentes. Muito bem, essas são as atribuições da mesa como um todo.
Na sequência, estão atribuições específicas de cada um dos membros da mesa. E isso a gente vai ver no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.